Caro amigo e cara amiga que nos acompanham nesses estudos periódicos no canal Raciocínios Espíritas, este é um novo momento para abordarmos a obra Vida e Sexo. A obra Vida e Sexo, firmada pelo Espírito Emmanuel em parceria com o médium Chico Xavier, aborda uma série de enfoques, é uma das obras pioneiras, um dos trabalhos mais notáveis nesse campo, o poder de síntese da obra Vida e Sexo, porque é um livro fino, né, um livro curto, um livro cujas mensagens são breves, são rápidas, mas o poder de síntese de Emmanuel, de colocar de maneira tão sucinta coisas tão profundas, permitindo que nós, os encarnados e aqueles que se interessam pelo tema, possam estudar essas mensagens, essas colocações, né, na economia que Emmanuel coloca em palavras, né? Porque são poucas palavras, mas são muitos os conteúdos, né? O que Emmanuel tem de econômico e de sucinto tem de profundo, né, na obra Vida e Sexo, e por isso que nós temos examinado capítulo por capítulo, porque nós consideramos que a obra Vida e Sexo é um manancial de sabedoria cujo conteúdo ainda não foi totalmente explorado por nós, os espíritas em particular, e os estudiosos da temática de maneira geral. A obra Vida e Sexo é pioneira nesse campo. Mais tarde surgiram outras obras da literatura mediúnica e também de autores estudiosos, encarnados, que exploraram e estudaram a questão da sexualidade. Mas Vida e Sexo permanecem como sendo, para nós, a nossa maior referência. E no capítulo que estamos estudando, capítulo 8, Emmanuel faz uma abordagem a respeito da temática acerca do divórcio. Na época que Emmanuel escreveu esse livro e esse capítulo, estávamos ainda em um momento bastante conturbado de entendimento sobre essa problemática, né? Emmanuel acabou o livro na década de 70, né? Nós temos aí, do ponto de vista legal, a lei do divórcio como algo muito recente, bastante recente a lei do divórcio, né? No passado era o desquite, e a mulher que era desquitada era quase sempre vista como uma pessoa de má vida, uma pessoa vulgar, né? A humanidade quase sempre, nessa estrutura patriarcal, foi muito mais intolerante e cruel em relação à mulher. E Emmanuel aborda o capítulo divórcio na década de 70, né, com uma visão de vanguarda, né, antecipando os tempos futuros e abordando questões que são palpitantes hoje, né, que são, até hoje são dilemas, né, naqueles que experimentam dificuldades ou desafios na vida matrimonial, na relação, no casamento, né, na sua experiência a dois, né, e tanto quanto nos aspectos legais e morais do divórcio. É interessante notar que, como todo capítulo, Emmanuel sempre começa citando um trecho de alguma obra de Allan Kardec. E o texto que ele cita, como se quisesse garantir ao leitor que ele está fundamentando-se na própria codificação e não levantando fantasias a esmo, sem nenhuma referência, né? E o texto que ele escolhe para encabeçar o capítulo Divórcio está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, Não separeis o que Deus uniu, no item 5, quando Kardec diz assim: o divórcio é uma lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que já, de fato, está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. É interessante pontuar que no casamento, né, e nós abordamos o casamento no capítulo passado, no casamento, Allan Kardec estabelece o seguinte, que há duas leis no casamento, duas leis divinas, uma lei divina que é material e uma lei divina que é moral. A lei material no casamento é a união dos sexos. A lei moral do casamento está no sentimento de amor. A lei divina, portanto, a lei de amor. Quando Jesus fala, não separeis o que Deus uniu, ele estabeleceu uma colocação que mais tarde foi interpretada de maneira muito errada, porque a igreja da Idade Média estabelecia que o que Deus uniu é o casamento religioso, ou seja, quando o indivíduo casa na igreja,
É porque Deus uniu, Deus abençoou aquele casamento. Então não é necessário, não é possível separar, é proibido separar, não é permitido separar, porque aquilo que Deus une não pode ser separado. É uma distorção, uma falta de entendimento da mensagem de Jesus. Primeiro que Jesus não fundou uma instituição específica, uma igreja específica. Então, a religião da Idade Média, principalmente, acreditou dessa forma. Não separeis o que Deus uniu. A igreja, fazendo o casamento religioso, está, portanto, fazendo sob o nome de Deus. Então, Deus é que está unindo através da igreja e, portanto, não pode ser separado. E estabeleceu o conceito da indissolubilidade do casamento. Isso é que, uma vez um indivíduo casado com outrem, não dá mais para separar. Unidos até que a morte os separe, como se diz vulgarmente. Então, essa colocação vigorou durante séculos, fazendo inclusive criaturas infelizes, algumas que não suportavam a união que era imposta, porque alguns casamentos eram arranjados pelos pais, né? Se a gente for examinar as grandes cortes da Idade Média, quantos filhos de reis foram casados obrigatoriamente para conchavo político, para reunião de território, né? A gente pensa, por exemplo, nos grandes reis que pegavam as suas filhas e casavam com outros príncipes, outros reis, só para ter mais patrimônio, para ter mais propriedade, para conseguir um reinado maior, para conseguir um título em determinado império, né? Se eu for citar aqui, eu vou passar o tempo todo citando vários exemplos dessa ordem, né? E tornando criaturas infelizes que nem se conheciam, às vezes que iam se conhecer no momento da lua de mel, às vezes profundamente violentadas e frustradas nos seus sentimentos, que por não ter a possibilidade de separar na época, por puro interesse financeiro e econômico, o que é que acontecia? Acabavam derrapando em relações extraconjugais, quando não, derrapavam no suicídio e no homicídio. Então, é óbvio que o fato do Papa, na Idade Média, abençoar esse casamento, né, não quer dizer que necessariamente estava Deus ali abençoando. Não era isso que Jesus quis dizer com não separeis o que Deus uniu. Kardec, com a sua sabedoria, vai dizer o seguinte: ora, o que é que vigora na lei de Deus? O amor. A grande manifestação de Deus é através da sua lei de amor. A lei de amor é Deus por excelência se manifestando. Tanto é que o evangelista João diz que Deus é amor no seu evangelho. Ora bem, se Deus é amor e Deus une, a união que Deus une é a união que une pelo amor. Então, essa união feita pelo vínculo de amor não é separada porque há um vínculo de amor. Mas quando há interesses apenas sexuais, interesses por dinheiro, interesses financeiros, interesses por conveniência, né, por algum tipo de paixão específica, uma vez que acaba essa paixão, que acaba esse apego, que acaba esse interesse, também o vínculo se acaba. Mas como o amor, no sentido profundo, é o sentimento que não diminui, pelo contrário, tende a aumentar, os casais que se vinculam pela lei de amor estão unidos por Deus, porque Deus é amor. É isso que Jesus quis dizer. Então, quando Kardec coloca que o divórcio é uma lei humana para separar o que está separado, é porque emocionalmente as criaturas já estão separadas. E essa lei humana vem regularizar e vem reorganizar aquilo que o homem não organizou. Ou seja, os casamentos por precipitação, por ansiedade, né? por querer aparecer na mídia. É muito comum algumas celebridades casam porque estão esquecidas da mídia, para aparecer na mídia, para serem comentadas na mídia. E depois separam para voltarem a ser comentadas na mídia. É óbvio que esse tipo de relação, esse tipo de casamento não tem nada a ver. Então, Kardec vai estabelecer dessa forma. E Emmanuel se baseia nesse texto de Kardec para abordar o assunto divórcio. E ele começa o capítulo citando a expressão kardeciana e dizendo que, a princípio, ninguém deve estimular o divórcio nos casais. Porque, partindo do pressuposto, diz ele, que não há uma união ao acaso diante das leis divinas, né? Que não existem uniões conjugais ao acaso, o divórcio, a rigor, não deve ser estimulado e facilitado entre as criaturas. E aí ele continua dizendo que nos laços matrimoniais, a criatura é convidada a amadurecer na convivência, na experiência 2, e o casamento é sempre um instituto de grande importância para o amadurecimento dos seres, porque uma vez o indivíduo imaturo troca de casamento ou troca de relação e acaba reproduzindo as mesmas experiências na outra pessoa.
achando que o problema está na outra pessoa, porque o indivíduo muda de parceiro, mas não muda de comportamento, e leva consigo as suas paixões que vai descarregar no outro parceiro. Então essa é a problemática, e Emmanuel aborda a questão dizendo que, no entanto, apesar disso, a sabedoria divina não age com violência, e se os indivíduos estão numa situação que se sentem constrangidos, o divórcio deve ser uma medida de urgência, né, de emergência, né, para interromper e modificar uma situação que pode gerar lesões piores. Né? Em alguns casos, quando o casamento é a união de duas almas que são espíritos comprometidos entre ambos, né? Espíritos que precisam se reajustar por conta de erros cometidos no passado, esse divórcio funciona como sendo uma espécie de adiamento de jogar para frente aquela dívida, a fim de que aquela dívida possa ser resgatada, aquele compromisso possa ser reorganizado de outra forma. Nem todos os vínculos de casamento são dessa forma. Emmanuel, ele utiliza uma expressão muito curiosa e muito interessante para se referir ao divórcio. Ele diz o seguinte, que é compreensível que, como medida extrema, o divórcio seja utilizado. Porque, primeiro, que nas leis de Deus não há escravidão, ou seja, nenhuma criatura é obrigada a ser uma escrava de uma situação, que ela tem o livre-arbítrio para optar, e ninguém nasceu para ser escravo de ninguém. E depois, que para evitar situações mais danosas e mais lamentáveis, como, por exemplo, o suicídio, o homicídio, a loucura, a violência doméstica, seria melhor evitar essas medidas com uma medida extrema. Quando o divórcio é feito de uma maneira amigável, amorosa e consensual, muito melhor. Mas o divórcio não deve ser estimulado, diz Emmanuel, por conta da imaturidade das criaturas. Há situações em que a pessoa profundamente imatura encanta outra, envolve-se com outra, se vincula a outro coração que acaba se vinculando a ela, gerando dependências amorosas e por um desinteresse sexual, porque alguma coisa não a agradou. Como se o casamento fosse apenas uma experiência de felicidade e de agrado, como se não houvesse aborrecimentos, como se não houvesse dificuldades, como se não houvesse sofrimentos também, como se não houvesse necessidade de compreensão, de paciência, de tolerância. Então, ao primeiro sinal de contrariedade, a criatura imatura opta por divorciar. Quando isso ocorre, nessas circunstâncias, o indivíduo que faz esse tipo de situação, né, que toma esse tipo de iniciativa, muitas vezes lesando a alma alheia, que já está dependente emocionalmente dela, gera um débito espiritual para si mesmo, que vai ter que resgatar mais cedo ou mais tarde. És responsável por tudo aquilo que cativas, o Pequeno Príncipe. Então eu tenho que pensar muito, diz Joana de Ângeles, pensa muito antes de casar. E pensa mais ainda se forem separar. Né? No caso de separar, principalmente quando há filhos envolvidos, né? Então isso deve ser muito meditado, porque às vezes por precipitação a alma quer divorciar-se, sofre, e o outro às vezes não aguenta. E se a outra pessoa se suicidar? E se a outra pessoa enlouquecer? Faz um débito kármico para nós. O que não quer dizer que repetindo Emmanuel, nós somos escravos de outra pessoa. Diante de uma situação que a pessoa está no máximo da sua resistência, que está no limite da sua resistência, e a resistência de cada um, só cada um sabe. Ninguém, um terceiro, é que vai dizer à pessoa se a pessoa já está no máximo, no limite ou não. Por isso que nessa área, divórcio, casamento, ninguém de fora pode dizer o que a pessoa deve fazer. Nós podemos aconselhar, podemos expor, podemos fazer a pessoa ponderar, meditar, mas nunca podemos dizer o que a pessoa deve fazer. Aliás, o exemplo é do próprio Cristo, que nessas questões privadas e pessoais nunca violentava a criatura com uma imposição essa, às vezes, para a qual a criatura não tem nem condição de suportar. É o limite da força de cada um. E só cada um, consultando a própria consciência, que pode saber se chegou ao limite da sua força. Quando isso acontece, diz Emmanuel, é válido o divórcio. Para regularizar uma coisa, é para que não aconteça algo pior. Allan Kardec, examinando a questão do século XIX, onde não havia divórcio, os espíritos chegam a dizer para ele: muitas uniões infelizes são responsáveis são fruto das vossas leis injustas. Quem estabeleceu que alguém deve estar obrigado a ficar com outrem para sempre?
Os Espíritos colocam de maneira categórica. Não está contrariando o que Emmanuel está dizendo aqui. Está apenas dizendo que há uniões feitas por puro interesse, por nenhum tipo de sentimento, de preocupação de ética. Mas é óbvio que qualquer vinculação amorosa no casamento não deve ser solucionada de maneira imediata com o divórcio. Não é essa a solução. E por isso que Emmanuel está dizendo aqui, cabe aos espíritas em particular, aos cristãos em geral, que têm uma noção da espiritualidade, compreender que o casamento também é uma experiência de vivência da fraternidade, né? Deve ser uma experiência onde aquela crise conjugal vai passar. Às vezes aquilo dali que está tão aborrecido que é temporário, vai passar. E nós precipitadamente optamos por um rompimento de maneira ansiosa. No entanto, há situações para as quais o divórcio pode ser pensado, pode ser ponderado, pode ser meditado, e é isso que Emmanuel está dizendo aqui. E cabe-nos a nós compreender o irmão ou a irmã que opta pela separação conjugal, entendendo que cada um é que sabe de si mesmo, cada um é que tem a condição de se avaliar internamente e saber até onde pode ir num empreendimento conjugal, numa experiência a dois.